Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou Nilce da Silva, estudiosa das questões do envelhecimento, e nós estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal YouTube 50 anos e mais. Dá um like no nosso vídeo e inscreva-se no nosso canal. Bom, o tema do vídeo de hoje é a importância da família para o idoso. Eu fico assim meio sem graça em falar para o idoso, porque a família é importante para todo mundo. Entretanto, como o canal é sobre os 50 anos e mais, o título de hoje é A Importância da Família para o Idoso. Para tratar desse tema aqui, eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive nesse dia 1º de fevereiro desse ano aqui, quando eu fiz uma oficina de escrita com um grupo de participantes da Universidade Aberta para as Pessoas Idosas da Unifesp Campus Diadema. Nessa oficina, eu apresentei as funções cognitivas, né, algumas das funções cognitivas do ser humano, e também falei de como a gente pode manter essas funções cognitivas alertas. Uma dessas modalidades é escrevendo. E aí eu convidei o grupo de participantes a escrever um capítulo da história da vida deles. Na oficina, a gente discutiu bastante, então eu conheci várias histórias. E eu recebi duas histórias desses participantes. E interessante notar que quando eu fiz a proposta de escrever um capítulo da vida da pessoa, todas as pessoas participantes falaram da importância das suas famílias, de membros da sua família. Daí que vem o vídeo de hoje. Então, vamos lá. Para contar essas histórias para vocês, eu fiz aqui um PowerPoint, vamos dividir. Então, olha lá, a importância da família para o idoso, e aí daqui a pouco a gente também vai poder falar ou não para idose. Então, vamos lá. As pessoas me contaram o quê? Que elas tinham muitas lembranças da mãe. A mãe que cantava enquanto a pessoa era pequena, e essa pessoa tinha na cabeça a letra dessa música. A mãe que trabalhava e era um modelo de pessoa, que segue ainda sendo modelo para essa pessoa. Detalhe, as mães são falecidas já e continuam ali na memória viva dessas pessoas. Dois relatos que me impressionaram bastante e que vieram por escrito são: o primeiro, da Valéria de Oliveira Carmanini e da Nancy Carlos da Silva. Vamos conhecer um pouquinho mais essas pessoas. Então, assim, a Valéria de Oliveira Carmanini foi cuidadora da mãe dela. Então, no texto que ela me enviou, primeiro, assim, ela faz todo um apanhado do que é a doença de Alzheimer e como essa doença vai afetando a pessoa dia a dia. Ela também fala do papel importante que ela teve nesses cuidados com a mãe e como que o amor ajudou a enfrentar esse desafio da vida. Em seguida, nós tivemos o relato da Nancy Carlos da Silva. Ela falou para a gente sobre a importância de casamentos duradouros. Detalhe, a Nancy também é conhecida como Ensi, e ela tem um blog, videnci.blogstop.com. E a Nancy contou para a gente assim, que a mãe dela teve um casamento duradouro, porque a mãe dela era uma pessoa muito paciente. E ela também teve um casamento duradouro, ou seja, a mãe ali como modelo. E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho da família, né? Quando a gente fala de família nos dias de hoje, a gente precisa levar em conta dois componentes. O primeiro, duas premissas, é a herança genética. A gente não consegue falar em família sem se lembrar do sangue. Então, é o meu irmão, aquele que tem o mesmo sangue que eu, é a minha mãe, aquela que me deu o sangue, me deu minha genética. Então, família é herança genética. Entretanto, tem um outro componente muito importante, que é a questão do afeto e da dignidade da pessoa humana. Hoje, quando se fala em família, também se fala daquelas pessoas com as quais
você tem relações afetivas e com as quais você se sente digno como ser humano. E muitas vezes, né, não há intersecção, não é com as pessoas com quem você partilha a mesma herança genética que você se sente digno como ser humano. Entretanto, esses dois componentes estão aí para definir o que é família no dia de hoje. Além disso, a família, ela vai falar para você que você pertence a um grupo. E esse pertencimento pode vir porque você se sente no lugar certo. Quando você está com aquele grupo, você fala: esse é o meu lugar no mundo, é aqui que eu me sinto bem. Essas pessoas podem ou não partilhar a mesma herança genética que você. Entretanto, essa questão de se sentir pertencendo ao grupo é fundamental. Por quê? Nesse lugar, você vê as suas raízes. Ah, eu pertenço a esse grupo por conta de uma história comum. Nesse lugar, você vê a sua identidade. Eu sou assim porque tal pessoa era assim, eu aprendi com tal pessoa e eu me transformei nisso que eu sou hoje. Você se sente amado, você se sente querido, você se sente conectado a essas pessoas. Você sabe que elas estão ali, você sabe. E você se sente parte daquele grupo. O pertencer é fazer parte finalmente. E na hora lá da oficina de escrita, quando as pessoas relatavam sobre as histórias com a família, com as mães, sobretudo, ou com o marido, a gente vê que tinha esse sentimento de pertencimento. Bom, agora a gente pode falar o seguinte, né? Não é tão fácil assim se sentir pertencendo a algum grupo. Só que não é tão fácil, não é dos dias de hoje. Se você pegar o livro, por exemplo, texto Odisseia, escrito por Homero, lá no século 9 antes de Cristo, você vai ver que a vida do Ulisses, né, na Guerra de Troia. Ulisses era o rei de Ítaca. E ele, assim, teve várias missões nessa guerra. Uma dessas missões constava em viajar, se constituía em viajar. Ele viajava. E nessas viagens, vencendo os percalços da viagem, se colocando questionamentos, a gente vai ver que uma das questões que acompanhava o herói durante todo o seu trajeto é qual era o lugar dele no mundo. E, no fundo, assim, para mim, é o texto fundador do pertencimento. Então, não é uma novidade hoje que muitas vezes a gente vai sentir um vazio existencial e vai ter essa busca dentro da gente para saber qual é o nosso lugar do mundo. A família, como os nossos depoimentos aí relataram, pode ser, sim, um lugar fundador, mas não necessariamente. E você? Você já encontrou o seu lugar no mundo ou você ainda está viajando e se debatendo aí como herói grego? O que é que você acha disso tudo? Bom, desejo uma boa semana para você, um bom final de semana e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.